Vai falar aqui sobre qual que é, né, o maior sabotador das equipes. Gente, maior sabotador das equipes ou maior impulsionador de equipe é o líder. O líder, ele precisa estar muito atento com relação a todos os movimentos que ele faz dentro de uma equipe, porque ele vai sim contaminar, né? Eu acho que é importante a gente falar do poder contaminador ou contagiador do líder, né? Você quer ser um líder que contamina ou um líder que contagia as pessoas, né? Porque se você for um líder que está operando bem, que você está resolvido, que você olha para suas questões constantemente e que quando adentra no campo de trabalho, né, você adentra imbuído, imbuída das motivações corretas, das emoções corretas, do vínculo correto com os seus colaboradores, com certeza isso vai se reverberar na sua equipe. Caso contrário, se você não olha para algumas questões suas, com certeza isso vai reverberar de forma negativa, então vai contaminar a sua equipe. E uma das coisas que mais podem atrapalhar os seus resultados é a procrastinação. E de onde que saiu a nossa inspiração para essa live? Por conta do grupo, né? Quem tá no grupo do Telegram, que lá no grupo do Telegram, a Ká pegou e falou que ela é uma líder, né? Que ela acaba deixando tudo para a última hora e a equipe já aprendeu a contar com ela para fazer as coisas de última hora e que daí acaba dando tudo certo. Só que a gente trouxe aqui estudos, tá? A revista Época Negócios, ela sugere pra gente que não, ela tem um estudo que foi publicado aqui que mostra que procrastinar é uma das atitudes que elas mais atrapalham a produtividade de qualquer atividade empresarial e qualquer atividade na tua vida, né? Se você não toma decisão e não age com relação à decisão que você tomou, de fato, né, você não vai conseguir alcançar os resultados que você quer dentro do prazo. E aí, gente, a animação, ela passa. Então, por isso que a gente precisa ter esse movimento, né? A gente precisa pensar que o movimento, ele tem que ser um movimento que seja facilitado por uma rotina nossa de engajamento para que ele se permaneça. Porque quando você toma uma decisão, essa animação da decisão, ela passa muito rápido. Agora, quando você constrói uma rotina para que os movimentos eles sejam instalados dentro da rotina, para que você não dependa de animação para fazer, tá bom? Aí as coisas elas tendem a acontecer. E se você constrói então uma rotina para os seus objetivos acontecerem, os resultados virão. Motivação vem. Por quê? Porque o que vai motivar a gente? Uma perspectiva de crescimento, né? Seja crescimento por conta de reconhecimento, seja crescimento por conta de cargo, salário, seja reconhecimento por conta das responsabilidades que eu estou assumindo, né? E das coisas que eu estou conseguindo entregar. Então, todos esses elementos, eles são motivadores para a gente, né? E aí a gente precisa conseguir criar uma rotina que facilite esse ambiente. Eu ir para uma rotina, né, de procrastinar, de soltar as coisas no último tempo, eu posso estar instalando ali na minha equipe um sentimento de ansiedade que não é legal. Pode ser motivador e animador por um tempo, mas que a médio e longo prazo, isso pode exigir muito de você, muito do seu organismo, e que seja um comportamento que você não consegue sustentar. Então, tem gente que vai se adaptar a isso, tem gente que não. A maioria dos casos que eu conheço, essa questão de você procrastinar vem realmente de um contexto muito imaturo teu. Alguma parte sua que ainda não amadureceu para conseguir construir uma rotina e para conseguir sustentar essa rotina. E aí eu vou me basear muito na adrenalina, né? Eu vou me nortear pela adrenalina, eu vou me viciar na adrenalina do prazo final de entrega. Só que nessa adrenalina, nesse pico de adrenalina que eu vou colocar no meu corpo para eu poder fazer a minha entrega, alguns efeitos colaterais eu vou ter. Porque se a minha equipe começa a me ver procrastinando, eu, enquanto líder, estou procrastinando, o que esse estudo
que a revista Época Negócios traz para a gente sugere? Que a equipe vai se desmotivando e ela vai aderindo também o comportamento do líder. Todos os funcionários, eles vão ali modelando-se no comportamento do líder. Por isso que é muito importante a gente pensar em como que a gente está conseguindo manter essa rotina, essa frequência e tudo mais. Ó, eu vou trazer um dado para vocês da revista, tá bom? Vou ler um trechinho aqui para vocês. De acordo com a análise realizada por pesquisadores britânicos e australianos com quase 600 funcionários, gestores que procrastinam suas atividades interferem diretamente nas atividades e no comportamento dos funcionários. Através de 2 experimentos, os pesquisadores determinaram que a procrastinação dos profissionais em posição de liderança teve influência significativa na frustração da equipe, além de reduzir o nível de comprometimento dos funcionários. Então, não adianta brincar de faço o que eu mando, né, e não faça o que eu faço. Quando a gente está se relacionando realmente com pessoas que dependem da nossa orientação, o nosso comportamento é norteador. Vou brincar de faz o que eu mando e não faça o que eu faço. É o mesmo caso de quando você está educando uma criança. A gente precisa entender, eu gosto de fazer essa analogia, né, com relação aos líderes, um professor, uma figura que ele está maior do que as outras pessoas de quem ele cuida, ou um pai, uma mãe é maior, ele serve, o comportamento dessa pessoa vai servir de norteador, não é a fala. Então, se eu falo alguma coisa e faço outra coisa, eu vou instalar uma sensação de incoerência nessa pessoa. E o que eu vou estar ensinando? Não o que eu falo, mas essa incoerência na pessoa. Pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Dizem que assimilaram um comando e fizeram outro comando, por exemplo, né? E mais, não se responsabilizam, porque a gente está falando aqui de uma questão de maturidade. Tem um aluno meu que uma vez ele me avisou, ele chegou na sala de aula avisando para mim que ele se atrasava. E aí, por que ele fez esse aviso? Ele não percebeu isso, mas ele sempre dava aquele aviso na vida inteira dele. Por quê? Porque ele não pretendia corrigir o comportamento dele. Ele anunciou o comportamento dele como algo inerente à personalidade dele. Não é. Procrastinação não é inerente à sua personalidade. É inerente à vadiagem, mas a personalidade não, entendeu? É inerente à preguiça, inerente à imaturidade, é inerente a não se responsabilizar pelos seus atos, pela forma como você se conduz nas suas atividades e nos seus compromissos, mas não tem nada a ver com personalidade, tá bom? E aí, mas ele comunicava isso como se fosse inerente. Se eu tivesse acolhido essa fala dele, eu estaria autorizando todo mundo a chegar atrasado na minha aula. E uma pessoa entrar atrasada na aula atrapalha, porque quebra o raciocínio, todo mundo olha, a professora olha também, que entrem atrasados nos compromissos comigo. E eu procuro não atrasar. Então, assim, eu já matei a pau ali com ele. Falei, não, você não vai me avisar que você chega atrasado. Você vai começar a chegar no horário, ou você não vai entrar na minha aula. Mas por que eu pude fazer isso? Porque estava muito claro para mim que eu não ia concordar com aquele comportamento dele. E o que mais que não concordava com o comportamento dele? Só a minha fala? Não, a minha postura e o meu comprometimento. Então era muito coerente, porque eu não me atrasava. Então a minha postura junto com a minha fala pode nortear e exigir que quem esteja perto se norteie por isso. Então não tem como essa coerência. E aí, né, você pode pensar no que você faz para você parar de procrastinar. Eu tenho um cliente que ele queria, né, ajuda com relação a isso, e eu fui muito enfática com ele, que é assim, e qual que é a melhor ferramenta para você parar de procrastinar? É parar de procrastinar. Por quê? Porque as pessoas sabem que elas estão procrastinando. Então, assim, não quero fazer. Como que eu faço para querer fazer? Vai lá e faz sem querer. Não sei o que eu faço para parar de procrastinar. Pare de procrastinar. Decida, vá lá e faça. Vença o movimento que está te paralisando, entendeu? Enfrente ele, vá para frente. Mas você pode pensar em situações que talvez facilitem você a criar aquele hábito que eu falei. Então, eu preciso criar uma rotina. Coloque ali, por exemplo, eu, Carol, consigo colocar uma rotina na minha agenda, porque a minha mente está muito ancorada com as atividades que eu preciso fazer na minha agenda, né? E é uma agenda muito cheia. Antigamente, eu fazia compromissos baseados de hora em hora. E daí, se eu gastasse 40 minutos para cumprir alguma coisa, eu tinha 20 minutos. Hoje, isso tem reduzido, tá? Porque eu tenho conseguido cumprir. Só que são 3 anos cumprindo
esses compromissos de hora em hora. Hoje eu consigo cumprir compromissos de 40 em 40 minutos. E daí isso é uma âncora muito forte para mim, porque visualmente falando, funciona. O que mais que você pode colocar para facilitar você a começar a criar uma rotina de entregas fora do prazo final? O que eu vou fazer na segunda-feira, o que eu vou fazer na terça-feira, o que eu vou fazer na quarta-feira, em termos de planejamento, que me garantam que eu vá cumprindo etapas dessa entrega. Por que a gente precisa pensar nisso, então? A gente precisa pensar nisso exatamente por conta dessa necessidade de eu estabelecer essa coerência para eu entregar para minha liderança, para os meus liderados, o líder que eu preciso ser, para eu entregar para os meus liderados a líder que eu preciso ser. Porque daí, se eu estiver crescendo, se eu estiver me comprometendo com esse movimento de amadurecimento dentro da minha performance com a equipe, não tem como isso não reverberar no amadurecimento da equipe num todo. Ainda que elas não tenham problemas com procrastinação, ainda que elas não tenham essa questão, você vai poder cobrar essa pessoa da questão dela. Por quê? Porque você está trabalhando em cima da sua. E é muito importante, então, você pensar que o resultado que você vai trazer disso é prejudicial. O líder que procrastina atrapalha, enquanto sabotador, os resultados da sua equipe. E daí você está sabotando. Carreira sua, você está sabotando. Carreira dos outros, entregas suas, entrega dos outros, você está sabotando os contextos emocionais, porque você não sabe quem está lá e o que a pessoa está sentindo. Será que você quer uma equipe que pare de se importar e se entregar, entregou, se não entregar, não entregou? Porque é todo esse contexto que se forma em volta de uma coisa pouco, não é coisa pouco. A Eli tá falando assim, eu só procrastino quando tenho que fazer algo por imposição de outra pessoa que não seja coerente à realidade que a gente esteja inserido, ou ainda algo que eu realmente não goste, me desgaste, né? Tá, tudo bem, mas vamos pensar que dentro do contexto profissional, isso, mesmo esses motivos de procrastinação seu, precisam ser amadurecidos, entendeu? Por quê? Porque se alguém impôs algo para você, por que eu entro no comportamento de procrastinar como uma forma de birra, porque isso é uma birra, e não entro numa negociação com a pessoa, e não comunico com a pessoa, e não converso com a pessoa? É muito difícil ter essas conversas. As conversas são para adulto mesmo, né? Porque o que o pessoal costuma fazer realmente se retirar da atuação, porque fica puto, fica frustrado, fica irritado, fica ofendido muitas vezes, dependendo do que aconteceu, né, dependendo da imposição, mas eu preciso saber regular, absorver isso que me incomodou, dar um tempo para isso ficar um pouquinho mais acomodado e não ficar reativo, e depois ir para o próximo passo, que é o da negociação, poder falar daquilo com a pessoa para eu não entrar no campo da procrastinação como resposta a algo que me frustrou. Não gostar ou se desgastar, a gente pode pensar que o desgaste, ele muitas vezes ele fica maior com a evitação da tarefa do que com a conclusão da tarefa. Até porque quando você evita a tarefa, o que acontece? Você mantém um pop-up mental na sua mente de que aquela tarefa não foi concluída. A sua mente funciona que nem novela, vamos pensar assim, né? Quem assistiu novela ou série, vamos dar esse exemplo. Aí o que acontece? Sempre para a história na melhor parte. Por quê? Ou não dá alguma conclusão para alguma cena. Ela sempre para quando não dá uma conclusão para alguma cena. E aí isso vai fazer o quê? A sua mente ficar presa naquela falta de conclusão. Por isso que você volta no dia seguinte para você ver a conclusão da cena anterior. E aí, se você não dá conclusão, então, para as coisas, por mais que você evite fazer ela achando que você está ganhando energia ou que não está desgastando, você está desgastando mais, porque a tua mente consome energia do teu corpo biológico, o seu cérebro consome energia do corpo biológico, para ele poder sustentar, isso é uma função a mais que você está deixando aberto para o seu cérebro, entendeu? Então, achando que não está se desgastando, está se desgastando. A melhor forma de você não se desgastar é ir lá e concluir na hora, realmente se envolver com a tarefa para você concluir. Quem procrastina gasta muito mais energia também. Além da gente ter esses variáveis de picos adrenérgicos, né? Picos de adrenalina, porque na hora da entrega a gente pega e movimenta todo um negócio e faz a entrega, porque faz a entrega. Só que eu ficar jogando pico de adrenalina no meu corpo
o tempo todo para fazer entregas de trabalho vão fazendo o meu corpo aprender a operar só com adrenalina. E aí, o que fica prejudicado daqui a pouco? O hormônio da serotonina. Daqui a pouco, você não sabe por quê, mas você está entrando em estresse. Daqui a pouco, você não sabe por quê, você está entrando em burnout. Mas muito mais por conta, não do que acontece no ambiente, mas como você reage ao que acontece no ambiente. Como que você se motiva nesses picos de adrenalina. Se você é uma pessoa que tem que fazer muita entrega, cara, você tá ferrado. Não tem como. E você não sabe qual que é a sua tolerância. Você, líder, não sabe qual que é a sua tolerância para aguentar esses picos de adrenalina e qual que é a tolerância da tua equipe ou de algum membro específico da tua equipe para aguentar isso. E às vezes o rendimento da pessoa cai por conta de um contexto que está muito inconsciente para você e que ele é muito complexo, muito mais complexo do que você pensou. Não fazer porque não gosto, procrastinar porque eu não gosto da tarefa que foi me dada, isso é vantagem de criança. A gente adulto não tem mais essa, né? A gente já vem sendo treinado desde a infância para fazer coisas que a gente não gostava de fazer. Tem um motivo, sabe? Se a gente ainda não aprendeu a fazer coisas que a gente não gostava de fazer, porque precisa ser feito, acho que a gente está meio que dando uma repetida de ano faz tempo e não percebeu ainda. Então, a gente precisa se conscientizar do que está acontecendo nesses campos de atuação nossa. Aí a Eli falou assim, ó, porque na maioria das vezes essas pessoas não estão abertas à negociação, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu sei que na maioria das vezes, mas inclusive essa fala é importante, sabe? Ó, você não está aberto para negociação. Eu poderia enrolar para entregar, tô vindo aqui negociar alguma coisa com você. E sim, Eli, eu sei que é difícil, porque eu já estive nessa situação, mas quando a gente se posiciona, o outro entende. Por que que a gente não se posiciona? Porque a gente tem medo de perder, a gente tem medo da bronca, a gente tem medo de represália, a gente tem medo de não aguentar um embate, só que isso aqui, na maioria das vezes, é uma estrutura de pensamento megalomaníaca em cima de uma crise. É que nem eu falo para as pessoas, assim, olha, vai lá e enfrenta, combate uma situação. Quando eu falo combata uma situação, a pessoa já pensa o quê? Em treta, em briga. Ela nunca pensa em combater uma situação sentando com a pessoa e falando que, olha, eu admiro você, eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. A gente se desentendeu nesse ponto, mas você, enquanto profissional, num contexto geral, é uma pessoa que eu realmente sei porque está dentro dessa equipe. A pessoa não pensa em combater uma crise, uma dificuldade, indo por esse lado. Ela pensa em combater uma crise indo para a porrada. Então, sempre tem como a gente negociar. Uma das funções do líder, inclusive, é saber negociar. A gente tem aí exemplos, por exemplo, de negociadores de refém. Cara, o cara, ele vai estabelecer uma negociação, um tipo de negociação com uma pessoa que está puta de um estresse, a pessoa está à flor da pele, a pessoa está fazendo uma escolha entre vida e morte, muitas vezes dela, o próprio bandido está fazendo essa escolha. E aí o negociador, ele tem que ser tão destro, né, para poder persuadir o outro com relação à negociação que fique bom para ele. Então, assim, negociações, elas não são fechadas, não é porque as pessoas estão fechadas para negociações, é porque os termos que a gente apresentou não sensibilizaram o outro, não eram interessantes para o outro. Então, se eu vou para a negociação pensando só no meu lado, provavelmente essa negociação vai falhar. Mas olha só que interessante a gente pensar que eu preciso, né, estender o meu campo de visão para as minhas atuações, inclusive nas negociações. Agora, se eu negocio com o chefe que está me impondo algo, tá bom, eu vou amadurecer e eu vou parar de procrastinar com relação a essa tarefa. E eu vou começar a negociar. O que que o chefe quer me impondo? Eu vou mostrar para o chefe como que ele ganha isso do meu jeito. E que ele vai ganhar isso do meu jeito, me deixando feliz, e daí eu vou querer fazer mais vezes para ele. Se ele ganhar isso fazendo do jeito dele que eu não quero fazer, eu vou fazer. Mas eu vou ficar puto, vou ficar puta fazendo e provavelmente eu vou ir perdendo a aderência aos comandos dele com relação a estar motivada e com relação a realmente querer atender isso daí. Eu entendo que fazer, né, que nem ele falou assim, porque daí, né, na maioria das vezes, negociar, porque as pessoas não estão abertas à negociação, e daí, então, é fácil para mim, né, poder administrar as coisas do meu jeito. Ok, uma hora ou outra eu entendo que a gente faça desse jeito, porque principalmente liderança não afeta só você, as suas ações, elas não estão afetando só você, elas estão afetando toda uma equipe que trabalha com você. E daí eu vim aqui trazer que esse é um dos principais sabotadores da liderança e que
Você, líder que faz isso, você é um autossabotador e você também é um sabotador dos outros, porque você está sabotando o resultado dos outros e é uma galera. São as pessoas da sua equipe, a carreira deles é o resultado da empresa, é tudo, é cliente, é tudo, tá bom? Então não procrastine. Procure realmente viabilizar uma rotina de entrega e vá se trabalhando para construir aí aderência sua a essa rotina. Veja o que é fácil para você administrar. Eu falei aqui da minha agenda no Google, porque para mim é o que basta. Mas tem gente que vai fazer articulações no Miro, tem gente que vai fazer articulações no Trello, tem gente que faz articulação até hoje no papelzinho aqui que ele vai fazer no checklist, mas é importante a gente construir nessa rotina de aderência e fazer. Deixar para fazer depois é escolha de criança. Isso ainda é um comportamento imaturo e líderes imaturos são ruins para a equipe do mesmo jeito que pais imaturos fazem mal para a criança, ok?